Na palavra de hoje, nós vamos ler aqui uma das cartas das igrejas de Apocalipse. Acho sempre muito interessante essa leitura das igrejas, porque elas realmente, de fato, verdadeiramente representam os cristãos, né? Aquelas pessoas que realmente estão na igreja ou que não estão ou que já estiveram. E é muito interessante como cada igreja é diferente uma da outra e que como são características e que algo tão escrito há tantos e tantos milhares de anos atrás pode mostrar e revelar de uma forma tão atual as pessoas nos dias de hoje, nós nos dias de hoje, né? Por isso precisamos estar sempre vigilantes. Hoje nós vamos ler aqui sobre a igreja de Esmirna, fica no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aqui essa palavra ela fala justamente a respeito do que o Senhor Jesus diz. Aquele que é o primeiro e aquele que é o último, o alfa e o ômega, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, o primogênito, aquele que é o princípio, a primazia de toda a criação. Esse Deus tão poderoso, ele nos alerta a todo momento. O Senhor Jesus, ele veio, maravilhosamente nos dar o exemplo, a forma, a maneira, nos conduzir à vida eterna. E justamente é isso que nós podemos ver revelado aqui na palavra. E ele diz: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e entre parênteses ele coloca: Mas tu és rico. Conheço a tua tribulação. Jesus, ele conhece aquilo que nós temos enfrentado, aquilo que nós temos vivido. E ele fala, a tua pobreza. Mas entre aspas ele coloca, mas tu és rico. Por que será que ele fala da tua pobreza e entre parênteses ele coloca, mas tu és rico? Porque justamente essa pobreza que nós às vezes percebemos e nos apercebemos quando estamos ali vivendo uma tribulação, um momento difícil, nós deixamos de olhar para tudo aquilo que nós temos e olhamos para aquilo que nós não temos. Paramos de observar aquilo que de fato tem o valor e que nós deveríamos sermos gratos, deveríamos ser gratos por aquilo que recebemos, que temos, mas nós passamos a focar somente para as tribulações, para os problemas, para as dificuldades e paramos de observar para aquilo que temos e recebemos em todo o tempo. Então por isso que ele fala, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está vivendo, eu conheço a sua tribulação, conheço a tua pobreza, mas saiba que você é rico, saiba que você tem sim muito que agradecer. E aí ele completa dizendo, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, ou seja, aqueles que se declaram judeus, aqueles que se declaram até mesmo filhos de Deus, mas que não são. Ou seja, aqueles que se tornam sinagoga de Satanás, ou seja, o antro do mal, o antro do diabo dentro das igrejas até mesmo. Pessoas que se tornam servos do mal, de fato, e se afastam da presença de Deus. Então, eu sei das suas tribulações, eu sei dos seus problemas, eu sei das suas dificuldades. Não seja como as pessoas que se afastam, se vendem e daquelas que blasfemam, dizem por si só, acreditam que são salvas, acreditam que são de Deus e ficam julgando, apontando, condenando aquelas pessoas que estão ali ao redor. E aí ele continua dizendo, não temas as coisas que tens de enfrentar. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Aqui ele dá o alerta, Aqui ele dá o alerta, olha, vocês serão lançados à prova. Ele dá o alerta, olha, vocês vão passar por uma prova. Vocês vão ser sim lançados em uma dificuldade. Ele já alerta, ele dá esse alerta.
Isso Jesus sempre nos alertou. E aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo João, que escreve Apocalipse, ele fala justamente sobre isso. Que nós vamos ser postos à prova, nós vamos ser colocados ali a provarmos a nossa fé. E isso em todos os momentos. Nesse momento que ele fala aqui, ele fala que o diabo vai colocar em prisão. Ou seja, são momentos e dificuldades que a pessoa, às vezes, ela mesmo se permite. Ela se afasta, ela deixa de lado as convicções que ela tem espirituais, ela acaba colocando em dúvida o chamado, às vezes a vida, às vezes a fé. Ela coloca em dúvida até mesmo aquilo que ela tem no coração. E isso permite que o mal ele tenha um poder sobre ela, tenha ali o domínio de levá-la. Ou até mesmo uma aprovação permitida por Deus. Até mesmo como o próprio Jó, que foi o diabo quem o tirou tudo, que foi o diabo quem ali tirou tudo dele, o colocou também à prova com a permissão de Deus, claro. Mas isso são situações, circunstâncias permitidas por Deus. Mas ele fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Não é uma opção ser fiel durante um tempo e depois não ser mais. Perseverar durante determinado tempo e depois esmorecer e desistir. Essa não é uma opção que temos. Ser fiel é até a morte. Se você quer e deseja a coroa da vida, se você quer, deseja, sonha, espera pela eternidade com Deus, você tem que ser fiel até a morte. Independente das circunstâncias que você possa viver, independente daquilo que você possa estar enfrentando, você tem que ser fiel a Deus. Porque nada passa desapercebida as promessas de Deus, a fidelidade e a perseverança daqueles que estão ali esperando as promessas de Deus se realizarem. Em nenhum momento vai ficar esquecido de Deus a sua fidelidade. Então, se você for fiel até a morte, se for preciso, nós receberemos sim a coroa da vida. Então não importa o que você possa estar vivendo ou enfrentando, o que importa é que realmente você seja fiel. E aí ele continua dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, para você, o que é a segunda morte? É o inferno, é a eternidade no inferno. A primeira morte é aquela que nós morremos, esperamos ali a volta de Cristo ou já somos lançados no inferno. A segunda morte é quando virá o julgamento de fato e aí nós seremos aqueles que não tiverem morrido ali com a salvação, serão lançados na segunda morte, ou seja, a morte eterna. Então, essa segunda morte, ela vai estar ali para aqueles que não venceram. Para aqueles que desistiram, para aqueles que não foram fiéis. Então vencer não é só uma questão de você receber coisas na vida. Não é só uma forma de você ter e receber as promessas de Deus na sua vida. Não. Vencer também depende a sua vida eterna com Deus. Também depende de onde você vai passar a sua eternidade. Você precisa vencer. Para que você possa vencer e viver uma eternidade com Deus. Para que você possa receber a coroa da vida e dizer, eu venci, eu vivi e venci. Eu vivi e eu consegui vencer todas as tribulações, porque elas virão. Ah, não tenha dúvida, as tribulações virão, as dificuldades virão e é para todos, tá? Não fique pensando aí, muitas pessoas se colocam às vezes como vítimas da vida, como vítimas das circunstâncias, mas nós não somos. Nós somos vencedores. Se nós lutarmos, se nós batalharmos, Ele vai nos ajudar a vencer. Ele vai nos ajudar a conquistarmos aquilo que Ele prometeu. Mas temos que lutar. Não é uma opção. Para você vencer, você tem que lutar. Para você poder ter vitórias, você tem que batalhar, você tem que concorrer. Um atleta, ele não vai vencer uma prova se ele não se inscrever, se ele não se colocar ali à disposição de viver e de fazer a prova nas regras daquela prova. Então temos que viver pautados na palavra de Deus, temos que viver agradando a Deus, temos que viver fazendo a vontade dele, ou seja, seguindo as regras daquela prova que estamos concorrendo.
E se seguirmos todas as regras, todas as provas ali, concorrermos e vencermos, formos vitoriosos, nós também teremos não só aqui uma vida abençoada, não só aqui as promessas dele concretizadas na nossa vida, mas também como poder de dizer e viver a eternidade com Deus, que é aquilo que realmente tem mais valor. Então seja firme, constante nas suas lutas. Seja firme, constante também nas suas vitórias. Assim, você vai poder receber a coroa da vida e poder viver a eternidade com Cristo. Essa é a nossa palavra de hoje, nosso momento com Deus. Tenho certeza que Ele fala fortemente ao nosso coração e podemos sim, sempre estarmos mais e mais alicerçados à palavra de Deus.